Gênesis 25, do versículo 29 até o versículo 34, na verdade. Falei 35, mas o 35, como diz Padre Quevedo, não existe. Versículo 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Parece que o ponto dá um sentido de: dá um pouco desse ensopado aí. Não é assim? Dá a impressão que é assim, né? Como é que um irmão fala com outro? O irmão não chega: dê-me um pouco. Não, acho que se lá em casa o Mateus chegaria e falaria: Gabriel, dá um pouquinho aí, vai. A Gabriela já falaria assim: Mateus, dá um pouco. A Gabriela é mais séria, o Mateus é mais escangaiado. Aí chega em casa e fala: ei pai, escangaiado. Bicho sem vergonha. Voltando aqui, dá-me um pouco desse ensopado aí. Rápido, imagina, né? O irmão mais velho, mala. Versículo 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Versículo 33. Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, depois disso, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Nesse texto, nessa versão, primogenitura. Nós fazemos isso muitas vezes. E o tema de hoje eu não vou ficar rodeando, não. Pode soltar o tema, que eu quero terminar o culto rápido hoje. Eu quero terminar mais cedo. Não ri não, querido, intercede. Qual que é o seu problema? Eu vou conseguir hoje só para calar a boca de vocês. O tema de hoje é um almoço ou uma herança. O Esaú trocou a herança por um almoço. O Esaú fez isso. Vocês não. Eu acredito que não. Você que está conosco aqui no online, que Deus te abençoe. Mas se eu sair aqui no Spani, aqui do lado de fora aqui, num dia comum, e perguntar para alguém: você prefere uma compra, um vale compra no valor de R$1.000, ou um vale a vida eterna? O que vocês acham que eles vão escolher? Com certeza o vale compra. Mas o mundo jaz no maligno. O mundo está desconectado de Deus. Então, perfeitamente compreensível que as pessoas só consigam enxergar as coisas da terra. Perfeitamente compreensível que as pessoas só consigam enxergar as coisas daqui. Mas tem muito crente trocando a herança por um almoço, como Esaú fez. Tem muito crente trocando o céu, a eternidade, por coisas que são passageiras. Um almoço. Tudo que o Esaú queria era um almoço. Mas um almoço acaba rápido.
Você come hoje e amanhã você precisa de mais. Você sempre vai precisar almoçar, você sempre vai precisar comer, você vai sempre precisar beber, você sempre vai precisar de roupa, você sempre vai precisar trabalhar, você sempre vai precisar de dinheiro, a vida toda, sempre. Não é algo que hoje você consegue e amanhã não precisa mais, não, vai sempre precisar. Porém tem muita gente trocando coisas que são necessárias todos os dias pela vida eterna. E algo que Deus trouxe ao meu coração hoje, eu sempre trago aqui, eu sempre venho com uma palavra de ânimo. Eu acredito que nós precisamos inspirar essa geração. Eu sou um pastor que acredito de verdade que vocês da Zona Sul, extremo sul de São Paulo, eu acredito que vocês têm condições de brigar igualmente por uma vaga numa faculdade pública. Eu acredito que vocês têm tanta inteligência quanto as pessoas que moram depois da ponte para fazer coisas incríveis. Afinal de contas, são vocês que fazem as coisas incríveis lá. A maioria de vocês trabalham fora. A maioria de vocês não trabalham em Parelheiros, trabalham fora de Parelheiros. E tudo que acontece de bom e legal daquele lado é vocês que fazem. Então eu sou um pastor que acredito piamente que é possível ter uma igreja excelente no extremo sul da Zona Sul de São Paulo. Eu acredito que no extremo sul da Zona Sul de São Paulo é possível ter uma igreja com a mesma excelência de uma igreja do centro da cidade. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei que isso era possível. E eu sou um cara que incentivo você a fazer faculdade. Praticamente todo domingo eu estou aqui falando a vocês: olha, vocês precisam ser excelentes naquilo que vocês fazem. Todo domingo eu estou dizendo: sejam excelentes no trabalho, sejam excelentes nos produtos que vocês fornecem. Se você tem o seu negócio, seja excelente, faça algo incrível, busque ser melhor, trate sua família de forma melhor, seja um pai excelente, seja uma esposa excelente, seja um marido diferente, seja um pai diferente a partir de hoje, seja uma mãe diferente a partir de hoje, seja um filho diferente, uma filha diferente. Eu sempre estou dizendo isso. Por quê? Porque isso é bom. Isaías 1,19 vai dizer que se vocês estiverem dispostos a obedecerem ao Senhor, vocês comeriam os melhores frutos dessa terra. Então está disponível. Jesus disse que nós teríamos vida em vida com abundância. Sim, teríamos tribulações, aflições também, mas Ele disse que nós tínhamos direito a uma vida com abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida plena. É uma vida onde eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com Deus, eu estou bem com a minha família, eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem no município onde eu moro, na cidade, no meu país, eu estou bem. Isso é uma vida plena, uma vida em abundância. Mas deixa eu dizer a você, se você seguir os conselhos, se você seguir os conselhos de Deus, se você for um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, você vai começar a ter dentro do seu lar algo chamado felicidade, harmonia, algo maravilhoso. Quando uma esposa se dedica a ser uma mulher diferente, quando o marido se dedica a ser um homem diferente, quando as atitudes começam a ser diferentes, quando começa a haver gentileza entre o casal, gentileza, não é troca de coice, sabe? Quando vai conversar aparece dois capeta, dois satanás. A palavra Satanás significa o acusador. A maioria dos casais não conseguem conversar, porque quando começam a conversar, quando a esposa diz para o marido: para de fazer isso porque eu não estou gostando, ao invés dele dizer: tudo bem, não, ele diz: não vou parar, porque você também faz isso, isso e isso. E agora eles começam a trocar farpas, acusação, e o diabo fica de ladinho, só olhando e falando isso. 2-1, 2-2.
Aí a esposa fala um negócio, aí o diabo fala no ouvido do cara: vai deixar? Vai deixar? Orra! Orra! Aí o cara vai e toma. Aí o diabo fala no ouvido da mulher: e aí? Vai deixar? Ah, se eu fosse você, essa eu não deixava. E aí separa. E depois de 3 meses separado, pastor, queria oração para Deus restituir meu casamento. Restituir para quê? Você destruir de novo? Quando você é uma esposa sábia, a Bíblia diz que a esposa sábia edifica a casa. Mas o marido sábio, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele zela. Mas isso vai trazer o quê? Isso vai trazer comunhão dentro do lar. Isso vai trazer harmonia, aquela coisa gostosa. Isso vai trazer paz. Isso vai trazer companheirismo. Isso vai trazer fraternidade. Isso vai trazer, sabe, aquele sentimento de nós somos um time. Nós somos um time. Jogamos juntos com o mesmo objetivo. É isso. Mas deixa eu dizer a você, isso acaba, sabia? Felicidade é algo que você não leva para outra vida. Casamento harmonioso, delícia, maravilhoso, é uma bênção. Eu posso testemunhar isso. Eu tenho um casamento abençoado por Deus. Minha esposa é uma mulher sábia, uma bênção para a minha vida. Ela me pastoreia. Ela tem coragem de falar coisas para mim depois do culto que ninguém aqui tem coragem. Por exemplo, chegar em casa e falar: hoje não foi legal, hein? Dá uma raiva disso, sabia? Minha vontade é falar para ela: sobe lá e prega. Mas se eu falar isso, ela não vai me corrigir mais. Ela vai ficar triste comigo. E se ela não me corrigir, como é que eu vou crescer? Então eu fico quietinho. Porque quando a mulher fala alguma coisa, ela está jogando para o seu time. Quando seu esposo te corrige, é porque está jogando para o seu time. Ele quer ver você crescer. Então recebe a correção, fica quietinho, agradece, muda. Mas isso a gente não leva para a eternidade. Um casamento abençoado a gente não leva para a eternidade. Porque até porque quando a gente vai lá na hora de prometer, é até que a morte o separe. Quando eu chegar no céu, já falei para a Letícia: nem cola na minha. Já não basta aguentar a mulher essa vida, tem que aguentar pela vida eterna. Não. Aí não. Na hora que ela chegar do céu lá: oi amor, eu vou fazer assim, ó, glória, glória, e vou embora pro outro lado. E se colar, eu chamo Miguel. Ô, seu arcanjo, o senhor poderia fazer um favor para mim? Pois não. Essa serva aí tá aqui falando meu amor, daqui para baixo, para cima, e a palavra diz que aqui no céu não ia ter esse negócio, né? Então o senhor pode, por gentileza, afastá-la para outra extremidade do universo. Ô meu amor, eu te amo. Quando chegar em casa, vai ter pãozinho quentinho na chapa. Eu acho que eu falei demais. Não deveria ter falado com ela neste culto. Ainda bem que não tem cachorro lá, senão eu ia dormir. Dormir no sofá. Não, ela não, a gente já passou dessa fase. A gente divide o cachê, né, esposa? Tá tudo certo. Tudo certo. Agora, é verdade. Casamento, alegria, profissão, dinheiro. Você não leva nada disso. Você não leva nada disso para outra vida. E quantos de nós trocando a presença de Deus por almoço, por necessidades? Foi o que o Esaú fez. O Esaú tinha direito a uma herança, e ele troca isso por um prato de lentilhas. Deus me trouxe nessa noite para trazer uma palavra de cunho pastoral.
Hoje eu não vim aqui motivá-los a serem pessoas melhores, se bem que vocês precisam fazer isso, mas hoje eu vim trazer você uma reflexão de que você não é eterno nesta vida. Segundo uma pesquisa feita em Harvard, agora você achou até que eu era inteligente, hein? Segundo essa pesquisa feita por cientistas em Harvard, Massachusetts, Ohio, 99,99% das pessoas irão morrer. Alguém falou 100%, já atualizaram? Já atualizaram a pesquisa, está vendo? Já está ultrapassada. 100% vão morrer. Nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde nós iremos morrer. Talvez você está olhando para mim hoje pela última vez. E eu estarei lá carregando o seu caixão. E se tem uma coisa que eu gosto é velório, e eu gosto de sepultamento. Se tem uma coisa que é um lugar que a gente se sente mais vivo, fala a verdade. Tem algum lugar que você se sente mais vivo que no cemitério? Você se sente vivo. E quando eu pego no caixão, aperto assim. E falo assim, estou vivo, estou vivo, estou vivo. E eu prefiro carregar o seu caixão do que você carregar o meu. Mas é um fato, nós vamos falecer um dia. Ontem, esposa, não, sexta-feira, né, esposa? Sexta-feira, nós estávamos vindo de uma viagem, fomos fazer uma viagem rápida. E na volta, o trânsito parou. Para quem dirige em rodovia, para quem já está habituado em dirigir em rodovia, sabe, o trânsito parou, você já liga o pisca. Para quem está vindo atrás já fica ligeiro, o de trás já liga o pisca também. E quando o de trás liga o pisca, você faz até assim, ó. Significa que agora se alguém for bater, vai bater nele. Mas ontem eu liguei o pisca e o carro que estava vindo atrás não parava. E eu olhando ele aqui no retrovisor, porque quem dirige em rodovia sabe disso. Você para, você liga o pisca e fica torcendo pro outro parar também, cara. E quem disse que o cara parava? E veio, e o carro veio crescendo. Eu falei, freia, miserável, capeta. E ele conseguiu frear, usando o meu carro. Mas foi só uma encostadinha daquela assim. A minha esposa nem sentiu. Ela falou, mas bateu, eu falei, pegou. E ele conseguiu frear em cima. E eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse um caminhão sem freio, não tinha como sair dali. Na frente carro, do lado do caminhão, do lado do guarda-reio, não tinha o que fazer. Iríamos todos não estar aqui. E alguém ia dizer, nossa, um pastor tão jovem, né? E aí vem todas aquelas homenagens que eu não vou ouvir, que eu não vou estar lá para saber, é verdade? Mas pode comprar coroa de flores. No meu velório eu quero bastante coroa de flores. Cada um da igreja com a coroa de flores, para aqueles pessoal lá ter problema de tanta coroa de flores. Vou gastar um pouquinho também, deixa de ser pão duro. Aí poderia ser sexta-feira a minha morte, pode ser amanhã. E tudo que nós fizemos e tudo que você fez, você não vai levar para a vida eterna. Você sabe o que faz do evangelho algo tão apaixonante? Você sabe o que faz do cristianismo? Eu não vou chamar de religião, porque Cristo não veio fundar uma religião, mas sabe o que um cristão tem de alegria? Sabe qual a maior alegria de um cristão? Saber que quando ele fechar os olhos nessa terra,
ele vai começar a viver de verdade agora lá do outro lado, pela eternidade ao lado de Deus, onde não há mais choro, onde não há mais morte, onde não há mais tristeza, onde não há necessidade de trabalhar, onde não há necessidade mais de chorar, onde não vai haver mais sepultamentos, onde não vai haver mais doença, onde não vai haver mais nada disso, porque isso é coisa da terra. A maior esperança de um cristão é o momento de encontrar com o Senhor seu Deus. E todos nós devemos nos preparar para isso, mas tem muita gente ignorando este fato. A gente vem para a igreja e o pastor prega sobre fazer faculdade. Sim, eu quero que você faça faculdade, já disse isso. Eu espero que você faça 2 faculdades e se forme. Eu espero que você tenha 2 formações: mestrado, bacharelado na sua função. Ainda mais os jovens de hoje. Para o pessoal da minha época, uma faculdade era suficiente. Para o pessoal da minha época, eu estou com 45 anos. Para o pessoal da minha época, ter uma faculdade já estava legal. Para o pessoal da agora é 2. Tem que fazer 2 faculdades. Então, a primeira você faz para ganhar dinheiro. A segunda você faz para algo que você gosta. Tem gente aí fazendo o contrário, né? Faz a primeira faculdade pelo que gosta. Aí, qual que é a sua formação? Artes cênicas. Tá aí. E está ganhando quanto? Estou desempregado. Então, aprenda. Aí eu quero fazer artes. Mas você vai dar aula? Não, é que eu gosto de pintar. Então primeiro você faz uma faculdade de engenharia, faz uma faculdade de TI, faz uma faculdade de qualquer coisa que você quiser para trabalhar. Depois você vai, com o dinheiro que você trabalha, você faz uma outra faculdade para pintar quadro. Porque você não vai comer quadro, né, guerreiro? Não dá para comer quadro, acho que não deve ser muito saboroso. Mas essas coisas ficam, essas coisas passam. E falar que a vida eterna, tem gente que acha, pelo fato de a gente falar vida eterna, parece que está muito longe. Parece que está muito longe. Então você diz, esse negócio de vida eterna, talvez você está me ouvindo aqui hoje e está falando assim, mano, isso aí é para depois, isso aí é para o final da minha vida. Guerreiro, você nem sabe, talvez o final da sua vida é hoje. Talvez nós terminamos, talvez a gente não vai terminar o culto. Vai saber. Quem quer ficar em pé aqui pela última vez diz amém. Aí, ó. Pode ser que para esse irmão que falou amém, Paulo, teve um outro que falou amém, não vai nem terminar o culto. Quem quer ir para o inferno aqui depois que morrer, diga glória a Deus. Tá ligeiro agora, né? Ir para o inferno ninguém quer, mas não quer se esforçar para ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, mas não quer se esforçar para ir para o céu, trocando uma herança por um almoço. Quantas pessoas estão na casa de Deus? Cara, se tem uma coisa que muito me chama a atenção demais isso, é incompreensível para mim. São 10 anos pastoreando igreja, 10 anos na mesma igreja, então dá para a gente ter uma panorâmica legal dessa igreja. Quantas pessoas chegaram na Lírio? Quantas assim, eu não tenho como contabilizar. Elas chegaram e diziam, pastor, eu preciso de Deus. Aí aceitavam a Cristo, entregavam a vida a Cristo. Aí passava 2 meses, está lendo Bíblia, está orando. Aí ela fala assim, agora pastor, para tudo ficar top das galáxias, eu preciso só de um trabalho. Se eu arrumar um trabalho, aí sim, aí Deus. Quantas manhãs que a gente não conheceu, arrumou um trabalho e nunca mais voltou. Outros diziam, eu preciso
de uma esposa, de um marido, casou, arrumou um marido e nunca mais voltou. Quantas pessoas trocando a herança por algo passageiro? É isso que o texto está mostrando para nós. Esse texto ele deixa muito claro que nós temos direito a uma herança nos céus. Sim, nós temos direito a viver uma vida top das galáxias aqui, sim. Mas mais do que isso, há um céu nos esperando. Nós não podemos nos esquecer disso, igreja de Cristo. Porque se isso não fizer mais sentido, não faz sentido ser cristão. Porque o trunfo maior de um cristão é a eternidade. O trunfo maior de um cristão é viver a eternidade ao lado de Deus, num corpo glorificado, onde não vai haver mais doença, não vai mais morrer. É isso que é o trunfo de um cristão. Se você perder isso, você perdeu o seu objetivo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se eu não me engano. Tomara que seja. Eu sempre confundo 1 Coríntios e 2 Coríntios. Aí se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua esperança em Cristo diz respeito a esta vida, cara, tu está muito, mas muito numa roubada. Porque na hora que você fechar os olhos nessa terra, você vai estar diante de duas portas, de dois lugares: ou o céu, ou o inferno. Se a Bíblia está correta, se a Bíblia estiver correta, só tem dois lugares, não existe o terceiro lugar. Esse negócio de purgatório, isso é coisa inventada por judeu, que depois foi aprimorado pela igreja primitiva, pela igreja cristã católica, e não encontra base bíblica para isso. Não existe nas escrituras. Jesus não cita o purgatório, ou o local, ou a sala de aguardo dos mortos. Jesus não cita isso. Jesus ele sempre cita ou o paraíso ou o inferno. E se Jesus está certo, se Jesus estiver correto, se as escrituras estiverem corretas, após a morte, você vai para dois lugares, ou para o céu ou para o inferno. E quem decide isso é você. Quando? Nesta vida, neste tempo. E para você jovem, isso, para você que está conversando, dando risada, bem tranquilo, jovem também morre, viu, guerreiro? Jovem também morre. Ou você nunca viu um jovem no caixão? Você precisa colar mais comigo. Toda semana eu estou num funeral. Toda semana tem praticamente, não tem um mês que eu não vou num cemitério pelo menos 2 vezes. Não tem um mês. Como pastor, eu sempre tenho que estar. Nem sempre consigo estar, mas todo mês eu vou. Na semana passada eu estava num velório de uma criancinha de 3 aninhos. Ao lado, um velório de um jovem de 17 anos. Que os assaltantes vieram, foram tentar roubar o celular dele. Jovem, achou que corria mais rápido que uma bala e saiu correndo. E o bandido atirou nele e pegou na cabeça dele. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar com meu filho. Falei: filho, senta aqui. Eu não quero que aconteça isso com você. Então eu vou falar para todos os jovens aqui, qualquer pessoa aqui. Nós vivemos numa época onde pessoas de maldade no coração estão aí a rodo. O mundo jaz o maligno, literalmente. Se alguém for assaltar você, não fica dando de machão, não. Você não tem peito de aço. E o capacete da salvação, ele protege para a vida eterna. Aqui nessa física aqui, a bala fura.
Não dá uma de machão, não. Simplesmente entrega celular, a gente compra outro. Ah, o cara veio assaltar sua moto. Cara, deixa levar. Moto a gente compra outro. O que não compra, o que você não vai conseguir comprar é a sua vida. Isso não tem como comprar. Então veio assaltar você, simplesmente não nem conversa. Entrega. Ah, mas levou todos os documentos. Cara, qualquer coisa que te levar nesta terra, você consegue de novo. Documento a gente faz de novo. Moto a gente compra outra. Trabalho e compra. Carro a gente compra. Qualquer coisa a gente compra. O que a gente não consegue comprar é a nossa vida. Isso não. E a Bíblia diz, se a Bíblia estiver certa, você se lascou. Hebreus 9, 27. Ele vai dizer: ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Depois disso não tem sala de aguardo. Depois disso não tem lugar para você esperar Deus avaliar. Não. Primeiro que nós não seremos salvos pelas nossas obras. Nós seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. Se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Ah, eu sou bonzinho. Bonzinho comparado a quem, guerreira? A Hitler. Você é bonzinho comparado a quem? A Stalin? Ao maníaco do parque? Os jovens nem sabem quem é maníaco do parque. Que Deus o tenha nos parques celestiais. Morreu aquela desgraça, né? Aí alguém diz assim: morreu crente, glória a Deus, amém. Aí morreu, né? Morreu, então tá bom. Glória a Deus por isso. Conversa. A gente tem que estar pronto. A gente tem que estar preparado para enfrentar, sim, o juízo. Após a morte, lembra, coloque de novo o texto, Hebreus 9, 27. Aí, ó. Da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez. Para você que acredita em reencarnação, se a Bíblia está certa, você está errado. Se Jesus está certo, você está errado. Não tem, segundo a Bíblia, não tem reencarnação não. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, enfrenta o juízo. E o que é juízo? Quando você vai a juízo, tem um juiz, e segundo a lei, ele julga você. E ele vai dizer condenado ou absolvido ou condenado. Simples assim. Nós temos nos preparado para a vida eterna? Ou nós só temos nos preparado para essa vida? Como o texto que eu li anteriormente. Se é somente para esta vida que você tem fé em Cristo, você é considerado um dos mais miseráveis de todos os homens. Muita gente aí, ó, quando acontece milagres, glória a Deus, aleluia. Mas quando está passando pela prova, passando pelo vale, passando pela dificuldade, eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que Deus não está mais falando comigo. Não sei o que, quer saber? Vou para o diabo. É inteligente, né? Muita inteligência da sua parte. Escolher em vida aquele que vai te levar para o inferno. Está passando por dificuldade, aguenta firme. Sabe por quê? Você tá lutando para ter uma casa e não tem casa. Você não tem casa? Jesus falou em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas casas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Aí você vai ter uma casa eterna, guerreiro. Tem uma casa eterna nos esperando. Eu quero tanto um carro. Ei, lá no céu, querido, você nem vai precisar disso.
Ai, pastor, eu quero casar primeiro. Quando a gente fala em arrebatamento, os jovens já pulam nessa altura. Ai, pastor, fala para Jesus esperar um pouquinho, só para me casar. Ei, tem um noivo te esperando, Jesus Cristo. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. O hino antigo. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu sinto hoje Deus chamando a gente para uma conversa de adultos. Eu vejo o Pai hoje chamando pessoas hoje para conversar e dizendo: ei, você está muito focado, você está muito preocupado com as coisas daqui, esquecendo as coisas que são eternas. No máximo que você vai conseguir viver nessa terra é até 90 anos, mas depois disso você vai morrer. E para onde vai a sua alma? Tanta gente aí trocando culto, trocando a presença de Deus por hora extra, por coisas dessa terra, outros por muito menos. E aí eu lembro de uma passagem bíblica que Jesus disse: certa vez um homem se tornou muito rico, ele teve uma colheita muito próspera, e ele olha para o seu celeiro e ele diz: eu vou destruir esse celeiro, vou construir um celeiro maior, vou colocar os cereais nesse celeiro, e vou dizer para minha alma: deleita, ou seja, tenha prazer, agora você chegou no ápice. E aí Jesus disse, e uma voz pergunta a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e para quem você tem preparado? E deixa eu dizer a você, no inferno, querido, está cheio de gente, está cheio de almas lá rangendo os dentes, chorando e sofrendo. Jesus disse que é um local de tormento. Está cheio de gente lá que ouviu uma palavra como essa e não deu crédito. Está cheio de gente no inferno que um dia ouviu uma palavra como essa, mas entrou aqui e saiu aqui porque achou que isso era bobagem. Certa vez eu encontrei um homem que se dizia ateu, e ele disse para mim: tudo isso é mentira. E eu disse a ele: tudo bem, queridão, e se tiver alguém aqui que é ateu, eu queria dizer a você que eu não estou fazendo uma crítica, pelo contrário, é uma constatação, é uma conversa que eu tive. E eu estou muito feliz porque você está aqui. Provavelmente você não veio aqui por causa de Deus, você veio aqui por causa de alguém que você gosta. E você que trouxe essa pessoa, sinta-se uma pessoa privilegiada, porque essa pessoa realmente gosta de você, porque ele veio com você a um lugar que ele nem acredita, mas ele veio com você. E você é muito bem-vindo aqui. E eu conversando com aquele rapaz que se dizia ateu, ele disse: isso é tudo mentira. E eu disse a ele: tudo bem, vamos supor que seja mentira. Suponhamos que quando nós morrermos, vai lá, eu estava andando na rua, de repente veio um pneu, soltou de um caminhão, bateu na minha cabeça e eu vim a óbito imediatamente. Morreu na hora. Aí eu levanto, aí você estava junto. Falei para ele: você estava junto. Aí morreu nós dois, mesma hora. Aí os dois levantam do corpo, os dois corpos lá no chão. A gente tenta voltar para dentro do nosso corpo, não consegue porque já era, não volta mais. Aí um olha para o outro e fala: e agora? Aí o ateu diz para mim: vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se você está certo ou se está errado. E de repente a gente vira borboleta. Ou como diria, purpurina. A gente vira purpurina, sai esfarelando no ar, brilhando, e o vento leva. E aí sai a gente voando em pedaços e falando: tchau, amigo, tchau, mosquinho dos infernos. Aí fala: não existe quinto dos infernos. É verdade, tá tudo certo. Aí eu disse a ele: se acontecer isso, eu tive uma boa vida, eu tive paz, eu tive alegria, estive junto com a minha família, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que queriam o bem, pessoas que queriam aprender a fazer o bem, pessoas que estavam tentando ajudar o próximo, pessoas que queriam ser pessoas melhores, pessoas que a gente tinha prazer de estar junto. Foi legal, minha vida foi legal. E a sua?
Não acreditou em nada, bebeu, fumou, cheirou, estragou tudo, não aconteceu nada. Tá bom, ninguém perdeu nada. Agora, considerando que tudo que a Bíblia diz é mentira. Agora vamos para o outro lado. Se o que a Bíblia diz é verdade, no momento em que você tomou a pancada, aí você já levanta e o seu corpo está no chão, e você diz: oxê, o que eu estou fazendo aqui? Aí você fala: não, vou tentar voltar. Aí você tenta voltar, não encaixa mais. O coração parou, o cérebro parou. Aí você fala: oxê, e agora? E a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Daqui a pouco você simplesmente foi para um outro plano. Chega lá, tem um local para quem não aceitou a Cristo, não quis Deus, não quis andar com Deus, ouviu essa palavra hoje, mas entrou aqui e saiu aqui. E existe o céu para quem optou por Deus, para quem quis Deus, para quem não trocou a herança por um almoço, não trocou a herança dos céus por um prazer momentâneo. Se for verdade o que a Bíblia diz, nesse momento, guerreirão, aí não adianta você falar: não, agora eu não sou mais ateu, não. Agora eu acredito. Porque após isso, a Bíblia diz, após isso segue ao juízo. Após isso não tem mais volta. E não adianta orar. Por isso que todas as vezes que eu vou num velório, num sepultamento, eu não oro pelo morto. Não tem como mais orar por aquela pessoa que está, por aquele corpo. Ali é só o corpo. A alma já foi, o espírito já foi. Acabou. Agora ou está no céu ou não. Não tem mais: Senhor, por favor, independente de onde essa pessoa estiver, tenha misericórdia dela. Não, Deus teve misericórdia dessa pessoa, como hoje está tendo conosco. Deus está tendo misericórdia conosco nesta noite, dizendo a nós: olha, prepara-te para encontrar comigo, porque você não é eterno aqui nessa terra. Você é eterno na vida eterna, mas aqui você é físico, aqui você acaba. Você tem muita saúde, você está aí bonitão, você está forte, com saúde, mas isso não significa longevidade. Ter saúde não significa longevidade. Eu conheço muita gente saudável que morreu. Talvez você conversou com alguém e disse: nossa, eu conversei com ele faz meia hora, estava bonzinho aqui. Estava bonzinho. Morreu de quê? Teve uma dor de cabeça e foi. Quem é que conheceu alguém assim? Você conversou com a pessoa e depois falou assim: morreu agora, mas nem acredito que estava conversando com ele. Pois é. Então nós precisamos nos preparar. Para de trocar almoço pela sua herança. Eu não digo que você não tem que estudar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem sim. Tem que ser um bom marido, tem que ser uma boa esposa, tem que ser um bom pai, um bom filho. Tem que ser alguém honesto, tem que andar pela justiça. Afinal de contas, Jesus ensinou que nós temos que buscar o reino e a justiça. Mas você precisa entender que a sua vida não termina aqui. Ela tem a vida eterna, ela tem a continuação. E a continuação é infinita, tanto para quem vai ter no paraíso, quanto para quem vai ter no inferno. Jesus quem disse isso. E se Jesus estava certo, o inferno é real. Algumas pessoas dizem: o inferno é na terra, pastor. Não, o inferno não é na terra. Sabe por quê? Porque na terra não tem fogo que queima o espírito. Na terra tem fogo que queima o corpo, mas o espírito não tem esse fogo aqui. A Bíblia diz que no inferno há choro e ranger de dente. Você consegue entender que as pessoas, elas sabem o que é ranger os dentes? É esfregar os dentes um no outro de dor. E eu não vim aqui para colocar medo em você, eu não vim aqui para fazer você ter medo do inferno, não. Eu vim aqui para falar que você tem direito a uma herança e que você não pode trocar ela por outras coisas. Eu vim aqui para dizer a você que Deus tem um céu te esperando. Para de ficar pensando somente nas coisas da terra. Tem que pensar? Tem que comer? Tem, mas buscai primeiro as coisas dos céus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como o irmão me testemunhou, naturalmente. Nós precisamos focar mais no céu.
nós precisamos pensar no céu. E nós precisamos entender que a qualquer momento pode chegar a nossa vez. E nós temos que estar preparados. Porque é nesta vida que se prepara, não é na outra. Segundo a Bíblia, é nesta vida que se prepara. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Talvez você tinha se perdido. Talvez a palavra que Deus me trouxe hoje para o seu coração é simplesmente para colocar você nos trilhos novamente. E lembrar que você é um ser físico, mas a sua essência é espiritual. E que um dia você vai dar conta ao Senhor de todas as suas escolhas feitas aqui. Talvez Deus me trouxe aqui para pregar para uma pessoa só. E eu estou satisfeito com isso. Agora, você precisa se preparar. Como eu disse, jovem também morre. E se morrer sem Deus, você não vai morar no céu. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. A sua essência é misericordioso. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Você só esquece de um detalhe: o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é misericórdia, também é um Deus de justiça. E aquilo que é certo, o que é errado. E eu vou dizer a vocês, alguém diz, a misericórdia do Senhor não tem fim. Verdade. Mas ela sim, ela para quando começa a justiça. Na hora de Deus exercer a justiça, Ele não usa misericórdia, porque agora é a justiça. E você teve oportunidade, você teve opção. Entregar a sua vida a Cristo, você teve opção. Você teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, de andar conforme a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei como é que é isso. Se você entregar a sua vida a Deus, o Espírito Santo vai direcionar você. O Espírito Santo vai dizer a você como agir, como fazer, como acontecer. Ele vai ensinar todas as coisas. Fique tranquilo, por isso que Ele foi enviado. Antes de Jesus subir aos céus, Ele disse: eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará, e vos fará lembrar todas as coisas. Quem é o responsável por nos conduzir? Não somos nós mesmos, é o Espírito Santo quem nos conduz. Fique tranquilo, mas é necessário entregar a sua vida a Cristo. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Só os filhos têm direito à herança. Se você quer herança, você precisa ser filho, e para ser filho, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe um outro caminho. O mundo diz: todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Jesus disse: eu sou o caminho. O mundo diz: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Não. Nenhuma religião leva a Deus, nenhuma. Pastor, mas e o cristianismo? Nem o cristianismo. O cristianismo não leva ninguém a Deus. Quem leva a Deus é Jesus. Por isso a necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Até mesmo você que é filho de crente, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, você não vai morar no céu. Ah, minha esposa é crente. Deixa eu dizer a você, eu estou falando de morte, mas se o arrebatamento acontecer, você não vai conseguir grudar na roupa dela e subir junto. A mãe não vai levar o filho não vai levar a mãe, o pastor não vai levar a igreja. Depois dessa vida, cada um. Por isso que se diz que a salvação é individual, porque é cada um por si. E Deus para quê? Esse negócio de cada um por si e Deus para todos. Deus para todos não. É a todos que o receberam. É quem quis Ele. É quem quis Ele. Por isso eu invisto em missões. Por isso eu faço questão de nós investirmos uma alta quantia financeira todo mês em missões, porque eu quero que essa palavra seja ouvida pelos meus irmãos que não conheço lá na África, lá na Ásia, na América, onde quer que esteja alguma pessoa, eu quero que ela ouça essa palavra, e isso só vai acontecer através de missões. Todos têm o direito, e a Bíblia vai dizer que com o coração
com o coração se crê, mas é com a boca que se confessa. Então você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Você precisa confessar Jesus como Filho de Deus e andar no caminho de Deus. Daí para frente, você decide para onde você quer ir. Eu sei que Jesus tem algo poderoso para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam.